Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise de mercado. Hoje vamos retomar o caso de Missão Impossível 7. Quando o filme foi lançado, teve números bons na primeira semana, mas eu deixei inclusive o indicativo. Existem vários desafios. E o filme hoje, ele já se provou que não vai conseguir uma boa bilheteria, não vai pagar as contas da produção, vai trazer prejuízo e gera várias dúvidas, até mesmo para o investimento da continuação. E eu quero tratar sobre tudo isso nesse vídeo a partir da seguinte pergunta. Tom Cruise subestimou o potencial de Barbie e Oppenheimer? Porque numa análise inicial, se você tivesse que marcar, por exemplo, um grande lançamento de julho com grande perspectiva de bilheteria, poderia imaginar que Missão Impossível 7 conseguiria números extraordinários, afinal de contas. Você tem o Tom Cruise nesse filme. No ano passado, Top Gun Maverick foi um sucesso extraordinário. Antes do lançamento desse longa nos cinemas, eu vi uma entrevista do diretor de conteúdo da Paramount Brasil falando que existia uma grande perspectiva, que a popularidade do Tom Cruise estava em alta no país, o Tom Cruise nunca foi tão popular como é hoje e que isso tudo pesaria na bilheteria. E aí você passa para o próprio cenário do Brasil, onde no último final de semana o resultado de Missão Impossível 7, pouco depois do seu lançamento, é muito parecido com o resultado de Elementos da Pixar na sua 7ª semana de lançamento, em que Elementos tem uma estreia catastrófica e depois vai se recuperando. Então tem alguma coisa errada nisso tudo e o que é? O que aconteceu? Vamos lá. Para começar essa análise, eu tenho que lembrar da questão quanto às salas IMAX, porque a distribuidora, a Paramount, sabia exatamente que existia um contrato de Oppenheimer, de exclusividade de Oppenheimer para salas IMAX. O Tom Cruise sabia de toda essa situação. Muitas pessoas na Paramount, inclusive, imaginaram que Barbie e Oppenheimer não estreariam na mesma data e decidiram manter a data de estreia original de Missão Impossível 7, confiando não só no fator Tom Cruise, mas no potencial do filme. Só que quando vem a notícia de que sim, Oppenheimer seria lançado nos cinemas em julho, não trocaria a data de lançamento e, além disso, ficaria com 3 semanas de exclusividade no IMAX, quem sofre com isso é Missão Impossível 7. Esse registro aqui, que nós estamos discutindo, é de um filme que ele tem um péssimo timing de lançamento, que é um bom filme, um filme de ação que eu acho que vale a pena assistir no cinema, que tem um diferencial assistindo uma boa sala, inclusive, só que ele não se mantém. E não se mantém não é porque não é um bom filme, é porque todo o contexto de lançamento é um contexto ruim. O filme ele não tem as salas premium. O filme, a partir da 2ª semana, ele está envolto numa febre do Barbenheimer, em que as pessoas estavam, se você foi para um shopping nas últimas 2 semanas, o pessoal de rosa, as brincadeiras também com Oppenheimer, a valorização do filme do Christopher Nolan nesse sentido, que muitos imaginaram, é um meme de uma rede social, é um meme de Twitter que não vai acabar se expandindo para o mundo todo, e Barbenheimer virou um fenômeno. Barbie vai bater o bilhão. Oppenheimer é um sucesso extraordinário para a carreira do Christopher Nolan, para um filme original do Christopher Nolan. Classificação indicativa R, então tudo isso pesa na conta. O que me chama a atenção é que a Paramount teve, no começo desse ano, um resultado muito ruim com Dungeons and Dragons, em que existia um grande investimento e que o timing do lançamento não foi bom. Esse filme aqui que está na tela acabou perdendo as salas para Super Mario. Esse filme aqui tem um custo altíssimo de produção e também não paga as contas, ou seja, eu imaginei realmente que a Paramount adotaria um fator risco que eles não levaram em conta para Dungeons and Dragons, tentaram posicionar como uma opção de março e abril e definitivamente não deu certo. A pergunta que você pode fazer, por que a Paramount deixou Missão Impossível nessa data de julho? Hoje a gente sabe que foi uma decisão estratégica muito errada. Na minha opinião, eles só colocaram para julho porque eles confiavam no fator repercussão Tom Cruise, e aí está um grande erro. Acreditar que o que aconteceu com Top Gun Maverick seria emulado para Missão Impossível. Vamos pegar os números da franquia. Deixa eu colocar aqui na tela. Você está com um investimento altíssimo. Nós estamos falando de um investimento de 290 milhões de dólares, o maior investimento da franquia para uma franquia que
não passava dos 800 milhões de dólares de bilheteria no total. Ou seja, o número mínimo para pagar as contas é de 800 milhões de dólares de bilheteria no total. Missão Impossível 7, se conseguir 700 milhões de dólares, já é uma grande vitória. Ele não vai pagar as contas, vai trazer prejuízo. Claro que nessa conta você coloca esse número aqui, que é um número desproporcional. Eu já expliquei muitas vezes, o custo está atrelado a 7 interrupções na produção. Essa produção começaria em 2020, montaram toda a estrutura para a gravação e tiveram que desmontar por conta do começo da pandemia. Não acredito que a Paramount vai investir algo perto desse número, até porque todos os investimentos nessa casa de 290, 300, 350 milhões de dólares fracassaram nas bilheterias. E aí quando você pega a comparação com Missão Fallout, dá para ver a queda. Aqui, como existem números parecidos na semana de estreia, e aí depois existe um afastamento, por quê? Porque nós estamos falando de um fenômeno Barbie e Oppenheimer que simplesmente dominam as salas de cinema no mundo inteiro. Então eu acredito que sim, a Paramount subestimou Barbie e Oppenheimer. O Tom Cruise, de certo modo, também. E o Tom Cruise ele não poderia ter uma voz ativa nesse caso e pedir a transferência do seu filme? Colocar, quem sabe, para agosto? Com certeza poderia. E hoje, né, olhando no cenário atual, aí não dá para ser anacrônico, seria melhor ter lançado esse filme em agosto. Só que aí é aquela coisa, a gente já sabe o que aconteceu, o fracasso, e não tem como você fazer essa análise, né? A mesma coisa lá de 2020, que foi muito discutido o lançamento de Tenet, do Christopher Nolan. Não era a melhor data para lançamento. Hoje você pode fazer essa análise. Naquele período, era um período de incerteza. O que me chama a atenção é que esse filme precisaria, Missão Impossível 7, de um resultado extraordinário de bilheteria para pagar as contas, e o mês é muito competitivo. Você tem Barbie, Oppenheimer, e o filme é um filme que tem avaliação positiva do público, é um filme que pega uma nota A no CinemaScore, ou seja, não é um filme controverso na medida em que as pessoas vão falar que é desnecessário. Eu até vi algumas teorias dizendo que as pessoas não estão interessadas em Missão Impossível 7 por conta da parte 1. Aí vai deixar para assistir em casa, quem sabe a parte 2 vai assistir no cinema. Realmente eu não colocaria isso como um fator decisivo. Eu penso que existe um desinteresse também dos exibidores. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, esse filme perde mais de 1.100 salas. Agora, nessa última semana. E é um filme com o Tom Cruise. Outro fator que eu coloco para consideração, nos mercados internacionais, vou trazer um exemplo da China. O filme ele tem um corte brutal no número de sessões, 4.000 sessões na China. Veja Barbie com quase 24.000 sessões. Então ele não é um filme que ele se mantém no mercado internacional como outros filmes do Tom Cruise. E trazer para comparação o fenômeno Top Gun Maverick, aplicar a fórmula Top Gun Maverick para falar o Tom Cruise por isso vai bater 1 bilhão com esse filme, era um sonho que se provou que não deu certo. As pessoas estão se perguntando também nesse sentido o que vai afetar o próximo Missão Impossível. Gente, vamos pegar os números da franquia de novo. Não tem mais como você bancar 290 milhões de dólares para um filme desse tipo, em que o teto de bilheteria é 800 milhões de dólares de arrecadação total. Não tem como. Se esse filme bater 700 milhões de dólares, vai ser um milagre. E eu já vou explicar qual seria essa fórmula para bater os 700 milhões de dólares. Acredito que a Paramount vai voltar com investimento até por conta de não ter essa questão dos adiamentos, da pandemia, na faixa de 150 a 200 milhões de dólares, em que você consegue ter um retorno de bilheteria saudável, cuidando a data de lançamento do filme. Isso que é o mais importante, cuidando a janela que você vai lançar o filme. A curto prazo, qual seria a solução para a Missão Impossível 7? Bom, nós estamos vivendo uma greve dos atores e roteiristas. Eu vou deixar o link da live do último sábado, em que eu falei muito sobre isso. Então a salvação para a Missão Impossível 7 é a seguinte: de que não tenha mais grandes lançamentos em agosto, que as produtoras comecem a adiar filmes de agosto e setembro, Gran Turismo já foi adiado, e que volte o interesse para a Missão Impossível 7 na medida em que Barbie e Oppenheimer vão dominar salas, vão continuar com muitas sessões, vão conseguir uma repercussão melhor.
por conta disso, e Missão Impossível 7 poderia se tornar, né, ter esse resgate também até mesmo dos exibidores. Um bom exemplo é o que vem acontecendo com Elementos. Elementos teve a pior estreia corrigida pela inflação da história da Pixar. Elementos se mantém na bilheteria de muitos países como uma grande opção e consegue já bons números. O investimento de 200 milhões de dólares é muito alto. Só que Elementos consegue se manter sempre com atratividade, semana a semana, e tem um crescimento inédito. No mercado do Brasil, a terceira semana de Elementos é melhor do que a primeira. Isso era algo que você não tem em conta, é muito raro isso acontecer. Na última semana agora, no Brasil, no último final de semana, Elementos, na sua 7ª semana, teve um resultado muito perto de Missão Impossível 7. Que é Missão Impossível 7 e tem todo esse fator Tom Cruise. Então tem como se manter pensando a longo prazo, e Elementos é uma surpresa nesse sentido. Elementos é um bom exemplo. Um outro filme que acabou sofrendo muito recentemente foi Indiana Jones. Indiana Jones também, um alto custo de produção, ele não se mantém nas salas, é um fracasso, não consegue sustentar uma boa bilheteria, e no caso de Indiana Jones a perspectiva é muito ruim. Então você tem dois caminhos para a Missão Impossível 7. Um caminho de Elementos, de se manter e as pessoas começarem a retomar o interesse. No caso de Elementos foi a partir da terceira semana especialmente. Para a Missão Impossível 7 teria que ser a partir da terceira, quarta semana começar esse ressurgimento. E no outro lado você tem o extremo de Indiana Jones 5, e Indiana Jones 5 aí seria aquela perspectiva muito negativa do que não fazer também, da falta total de interesse do público. Barbie e Oppenheimer acabam se tornando fenômenos de bilheteria. Barbie, eu repito, vai bater a marca do bilhão muito em breve, vai estar chegando na casa de 700 milhões de dólares já. É um filme que tem uma repercussão extraordinária na segunda semana. Muitos imaginaram, Barbie é só um hit de lançamento e não vai ter nada na segunda semana. Não, vem quebrando recordes em datas na segunda semana, e isso vai continuar na terceira, na quarta semana, assim como Oppenheimer, que vem se mantendo nas bilheterias, o que seria uma boa notícia também para filmes históricos, né? E no caso de Missão Impossível 7, o timing do lançamento é muito, mas muito ruim. A estratégia desse filme, a partir do momento em que não tem as salas IMAX, é uma estratégia frágil, em que eu considero que a Paramount tinha em conta só o fator Tom Cruise como diferencial, e o Tom Cruise pensava que Missão Impossível 7, por ser um filme da franquia aguardado, com investimento, com o hype para ação, conseguiria se sustentar com 3 opções, né? Barbie, Oppenheimer e Missão Impossível 7 no mundo inteiro. Esse não foi o caso. É um filme que vai dar prejuízo para a Paramount. Eu não acredito que isso vai afetar a parte 2, mas o investimento ele vai ser menor pelas questões que eu falei quanto à pandemia e tal. Certo? Então quero saber a opinião de vocês sobre esse caso de Missão Impossível 7. Se pode ter afetado, como eu disse, por conta da parte 1, mas eu acho que dá para concordar, né, que o timing de lançamento ele acabou prejudicando e muito o filme. Ele acabou ficando para segundo plano. Barbie e Oppenheimer se tornaram as grandes opções no mundo inteiro, e Missão Impossível 7 com isso tem uma jornada muito ruim para o que era imaginado para um filme com investimento altíssimo, sem dúvida o maior da franquia. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!